Hoje a gente vai falar de um assunto que é o seguinte: como você, músico, pode transformar seus pontos fracos em oportunidades para você, tá? Tanto nesse tempo agora que a gente está vivendo, como para sua jornada como músico, tá bom? Deixa eu te contar uma história aqui minha, quando eu comecei. E eu lembro que eu tocava com muitos amigos logo no início, né, da minha carreira como músico, baterista, e eu fazia muitas viradas, né? Eu não parava quieto num groove, né? Quem é baterista sabe, aí quem é músico vai saber disso que eu tô falando. Eu não parava quieto em nenhum groove, eu sempre tava com muitas viradas, né, bicho? Muitas viradas, o tempo todo. Era no refrão, era a qualquer hora. E teve um amigo meu, baixista, muito querido, né, chamado Jorginho. Ele foi lá na bateria, bicho, e tirou todos os tambores. Tirou os tambores. Disse, não, cara, você não vai tocar mais com tambor. Você vai tocar só bumbo cachimbal agora. Tá? Você não vai tocar mais tambor. Você vai tocar bumbo cachimbal. Eu digo, putz, grilo, né, cara? E eu fiquei com aquilo, né? Eu digo, pô, cara, será que eu não tô fazendo bem, né? Será que eu não tô tocando bem? E eu sempre tive essa dificuldade, assim, de saber, cara, o que eu preciso melhorar, né? O que eu faço bem? O que eu toco bem? O que eu fazer bem eu vou ser conhecido, né? E eu ficava naquela dificuldade, realmente, de saber o que desenvolver para poder ser um músico diferenciado, ser um batera diferenciado, ser reconhecido por fazer algo diferente de outros bateras e tudo mais. E na minha trajetória, eu sempre vim procurando esses pontos fortes, sabe? Eu sempre vinha procurando, de cara, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer que vai ser diferente, que eu vou me tornar diferente, que eu vou ser reconhecido por ser esse músico diferente, né? E na nossa jornada como músico é assim, né, cara? Você vai ter coisas, você sempre vai ter pontos fortes que vão te empurrar, que vai te colocar para frente, e você vai ter interferências, pontos de melhoria, onde vão te parar. Esses pontos de melhoria sempre vão te parar. E quanto mais cedo você descobrir quais são esses pontos fortes e quais são esses pontos de melhoria, cara, mais rápido você vai se desenvolver como músico. Mais rápido a sua carreira vai tomar uma proporção diferente. Mais rápido você vai ter identidade musical. Mais rápido você vai ser reconhecido por algo que você faz de diferente, né? Porque você descobriu logo cedo aquilo que são seus pontos fortes e os seus pontos fracos, que a gente vai chamar aqui de pontos de melhoria, né? Pontos que você pode melhorar. E por que você tem que fazer isso, cara, logo cedo? Porque você vai ter essa clareza de dizer assim, cara, então, pô, é isso aqui que é o ponto fraco, eu tenho esse ponto de melhoria, tenho vários pontos de melhoria aqui. Nessa descoberta, cara, você vai chegar em oportunidades. Hoje eu vou trazer, quem ficar até o final, eu vou disponibilizar uma ferramenta, algo que eu vou ensinar para você agora, como que você faz isso. E no final eu vou disponibilizar essa ferramenta para você baixar e você fazer com você, cara, para que você descubra esses pontos fortes e os seus pontos de melhoria, para que você ache o quê? Oportunidades nisso. Eu vou te explicar como que eu achei oportunidades na minha carreira como músico, como baterista, tá? E já vão aí para 28 anos, cara. Tô fazendo 28 anos de música profissional, né? Vivendo de música. E eu apliquei muito isso deu muito certo para mim, tá? E quando eu comecei com esse projeto todo aqui de mentorias e treinar músicos e tudo mais, eu tinha uma grande dificuldade, eu tinha um ponto de melhoria que era o seguinte: eu não falava bem, cara, eu não me expressava bem, eu não conseguia, pô, ligar a câmera e começar a falar, começar a explicar aquilo que eu tinha aprendido e aquilo que eu tinha que ensinar, né? E foi um ponto de melhoria, que eu digo, cara, eu tenho dificuldade, eu sou um cara introvertido, eu sou um cara que eu não consigo me comunicar da maneira correta, eu sou tímido, bicho, câmera pra mim é um problema, sabe? Pô, eu tinha medo, tinha medo do julgamento das pessoas, tinha medo de abrir a câmera aqui e as pessoas do outro lado não entenderem, tinha medo do julgamento dos amigos, tudo ponto de melhoria, cara, ponto fraco. Eu tinha muitas objeções para poder começar esse trabalho aqui que eu tô fazendo,
né? E como músico, eu tive muitas também. Como baterista, eu tive muitas também. E na minha trajetória como músico, eu tinha grandes problemas quando eu cheguei em São Paulo. Por quê? Porque na época que eu cheguei, dependia, o músico, ele tá em estúdio, ele precisava muito ter desenvolvido leitura musical, né? Era um dos requisitos muito fortes daquela época. E aí, cara, dentro desses requisitos muito fortes, eu tinha esse ponto de melhoria, porque eu era um cara que sabia leitura musical, mas eu não tinha prática de gravar assim, né? E o que que eu fiz, cara? Eu identifiquei logo esse ponto de, cara, quanto mais rápido eu ficar bom nisso, mais oportunidades eu vou ter, né? Mais eu vou conseguir. Eu vou ficar tão bom nisso, cara, que, cara, todo lugar que eu chegar, eu vou ser campeão nessa parada. E aí, o que que eu fiz, cara? Eu fui pra cima, bicho, né? Fui pra cima, identifiquei esses pontos aí, esse era um dos pontos, e fui trabalhar em cima disso. Trabalhei, caraca, trabalhei em cima disso, e, cara, e foi algo muito poderoso. E depois de um tempo, eu fiquei tão bom nisso, né, de leitura e tudo mais, de ser aquele cara que apagava incêndio, né, chegava e apagava incêndio, que eu sempre era chamado para apagar incêndio, bicho. Sempre era chamado para apagar incêndio. E foi um ponto que eu desenvolvi muito bem, né? Eu melhorei muito nisso. E como que eu quero te explicar aqui como você faz isso, tá? Primeiro, cara, você vai ter que listar. Ó, eu vou falar primeiro de mim, tá? Só para você ter exemplos para que você possa fazer isso com você, tá bom? Então, primeira coisa que você vai ter que fazer, cara, é listar seus pontos fortes. Tem gente que tem dificuldade em listar aquilo que faz bem. E tem muita facilidade em falar daquilo que são os pontos fracos, né, de melhorias. Tem muita dificuldade, né, assim, facilidade, aliás, de listar aí tudo que é melhoria. Quando a pessoa lista muitos pontos fracos de melhoria, provavelmente, cara, essa pessoa, ela tem um olhar pessimista para a vida, seja para a vida pessoal ou para a vida profissional, tá? Quando se tem muita facilidade em listar aí pontos fortes, né, e muito pouco ali pontos fracos, né, que tem até dificuldade de trazer os pontos fracos, e os pontos fortes são maiores, essa pessoa tem um olhar otimista da vida, tá? Isso é fato. Tá bom? Então eu queria só que você ficasse atento de quando você for fazer isso com você, se você tem facilidade nos pontos fortes, em listar muitos pontos fortes e listar muito pouco os pontos fracos, tá? É porque você tem esse olhar otimista, tem que ter um cuidado com isso também. Ou se ao contrário, você tem muita facilidade em listar muitos pontos de melhoria e muitos pontos fracos e tem dificuldade de achar pontos fortes, é um olhar pessimista, tá bom? Então, dentro disso, você tem que fazer esse equilíbrio, de saber realmente o que você precisa melhorar como um músico, o que você precisa melhorar. E aí, ó, vai da parte técnica ou vai da parte de carreira, da parte de gestão, daquilo que você precisa fazer como músico agora para poder achar novas oportunidades. Esse exercício é para você achar novas oportunidades, tá bom? Então, o que você faz, bicho? Ó, eu vou listar aqui, eu vou dizer aqui os meus pontos fortes, tá? Alguns, né? Só para você ter uma ideia. Pô, eu pego uma folha e eu digo ali, bicho, vou pôr ali, pontos fortes. Quais são os meus pontos fortes? Pô, eu sou um cara disciplinado, tá? Eu sou um cara que eu tenho consistência, tudo que eu começo, pô, tenho facilidade em terminar, né? Eu sou um bom músico. Então, eu vou listando meus pontos fortes, sabe? Vou listando. E aí eu vou listando. E quanto mais, melhor. E aí eu parto para os pontos de melhoria, que são os pontos fracos, né? Cara, eu sou um cara que eu gosto de organização, mas eu não sou um cara tão organizado. Eu venho melhorando muito isso, né? É um ponto de melhoria meu. Então eu coloco no papel de, pô, bicho, eu preciso de mais organização. Que tipo de organização? Aí eu listo quais são os tipos de organização, sabe? Uma das coisas que eu precisava em ser organizado era de planejar o meu dia um dia antes, inclusive horários, porque se eu só listasse aquilo que eu tinha que fazer e não colocasse horários, eu me perdia. E isso me atrapalhava muito no dia, né? E eu não conseguia fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, esses os pontos de melhoria.
né? Procrastinação, pô, eu era 100% de procrastinação, deixava as coisas tudo para depois. Cara, melhorei, assim, 90%, sabe? 80% melhorei muito na procrastinação. Por quê? Por causa da organização. Então, isso tudo era pontos de melhoria, né? Você pode listar pontos de melhoria tanto para a sua vida pessoal quanto para a vida profissional. Por quê? Porque a sua vida profissional, ela é impactada pela sua vida pessoal, tá? Às vezes tem coisas que não vai bem na sua vida pessoal e interfere totalmente, cara, na sua vida profissional, como músico, sabe? E você não sabe. E por que você tem que listar? Por que você tem que colocar ali seus pontos fortes e pontos fracos? Você ter clareza. Porque se você ficar só com isso na cabeça, bicho, o que eu faço bem, o que eu não faço? Como que eu vou achar novas saídas para mim agora, nesse tempo ou daqui a um tempo? Na cabeça não resolve. Você tem que visualizar. Então você tem que pegar um papel e listar essa parada. No final aqui dessa live, eu vou disponibilizar essa ferramenta, tá? E para quem tiver interesse, vai lá e pega, tá bom? Então é o seguinte, cara, ó, você listando seus pontos fortes e você listando seus pontos fracos, tá? Você vai adquirir o quê? Oportunidades, tá bom? E em fazer isso, cara, você vai adquirindo o quê? Autoconhecimento. Vai sabendo realmente o que você precisa melhorar. E quando você melhora esses pontos, você consegue ter novas oportunidades. O que aconteceu comigo? Quando eu me tornei um especialista em leitura musical e no meu instrumento dentro do estúdio, cara, eu fui reconhecido como esse cara que era esse especialista. E aí, o que aconteceu, cara? Pô, muito mais... uma pessoa foi falando para outra, pô, bicho, tem um Anderson, um cara que vem aqui e resolve, cara. Ele vem e, pô, mata a pau aí os problemas que tem aí de leitura e tudo mais. E eu fui levado a fazer muitas gravações encrencadas, coisas que, pô, era encrenca mesmo, e até eu ficava incomodado, de, putz, eu sou chamado para isso. Mas foi bom, porque eu melhorei muito naquilo e eu me tornei esse especialista. Então, ó, veja bem, eu tinha pontos, né, fortes, eu trabalhei um desses pontos, né, fracos, que era esse ponto de melhoria de leitura. Quando eu melhorei muito nisso, que eu treinei muito, né, estudei muito isso, eu adquiri o quê? Oportunidades. Então, o leque de oportunidades dentro do estúdio se abriu para mim. Isso é um exemplo meu, tá? Agora, qual seria o seu exemplo aí? O que você aí, do outro lado, né, tem de pontos fortes e pontos fracos que, se melhorados, eles passam a ser, a aumentar os seus pontos fortes e você passar a achar novas oportunidades? Quais são? Eu vou disponibilizar aqui no final a ferramenta para isso, tá bom? O que você tem que fazer agora? Você tem que listar. Se você listar seus pontos fortes e listar seus pontos fracos de melhoria, você vai ter essa clareza, e quando você tem essa clareza, você vai começar a trabalhar ponto a ponto, principalmente esses pontos que são pontos de melhoria, tá bom? E você melhorando esses pontos aí, você trabalhando em cada um deles, aí sim, cara, você vai achar novas oportunidades. Por quê? Porque você vai ficar bom. Você vai ficar bom em alguma coisa que vai te trazer uma habilidade nova, tá? Assim como trouxe para mim. Então vai acontecer com você também, tá bom? O Steve Jobs falou uma coisa que é muito séria, né? Ele falou assim, ó, que obstáculos são oportunidades disfarçadas, tá? Então, pontos de melhoria, se você trabalhar em pontos de melhoria na sua carreira como músico, você vai ter aí obstáculos reduzidos e você vai achar oportunidades dentro disso, tá bom? Então é algo muito sério, cara, muito sério. Depois que eu comecei a fazer esses exercícios, eu comecei a tirar da frente as interferências, aquilo que me parava no meu caminho como músico, no meu caminho como um baterista, no meu caminho como um cara que queria vencer sendo baterista, né? Eu fui tirando da frente os obstáculos que realmente eram interferências para mim, me paravam, né? Por exemplo, tinha coisas emocionais que me paravam, sabe? Eu fui detectando com o tempo. Eu tinha problemas de gestão financeira, fui também tirando com o tempo.
Outra coisa aqui que você pode pôr como pontos de melhoria, e às vezes você nem sabe, pode listar aí, gestão da sua carreira, cara. Gestão de marketing. Pode ser um ponto de melhoria para você, tá? Administração, cara, do que você está fazendo como músico, como que está sendo sua administração, das coisas que você faz como músico, você pode ser pontos de melhoria. E aí, em relação a, por exemplo, cara, eu tenho problema de gestão, tá? O que você tem problema de gestão? O que seria gestão para você que está trazendo esse problema? E aí você responde. Quando você responde, você diz, tá, então o que eu posso fazer para poder melhorar essa questão aqui da gestão? Nesse ponto aqui. O que eu vou começar a fazer amanhã para solucionar esse problema, sabe? Aí você vai e começa a solucionar esse problema. Quando você começa a solucionar esse problema, isso aqui deixou de ser um ponto de melhoria. Ele passa a ser um ponto forte, né? Você passou a ser um cara que faz uma gestão eficaz e com isso você tem resultados. Entende? Então, tudo isso é importante o músico hoje observar bem. Se você fizer esse exercício dos pontos fortes, dos pontos fracos, o que te para no caminho, o que é ponto de melhoria, e eliminar ou minimizar esses pontos, você vai ter um grande salto, tá, na sua carreira musical. Cara, acredite nisso, isso é muito importante, tá, para muitos músicos, é o que músicos precisam para se diferenciar um dos outros. Às vezes é fazendo um exercício desse que você se diferencia, cara, de toda uma classe, de todo um ambiente que você vive, sabe? Você começa a ter uma outra visão disso, do momento aí que você vive, de como que você tá nesse ambiente que você tá, onde tá todo músico sendo igual, sabe? Tá tudo... cara, um músico é parecido com o outro, né? E aí por você não enxergar os seus pontos fortes e por você não enxergar seus pontos de melhoria, você acaba sendo a média. Você fica na média, aí você não avança como músico. Quando não se faz esse tipo de exercício, fica muito difícil descobrir, porque você não tem clareza. E aí você vai tocando sua vida normalmente, né? Sendo a média daqueles músicos que você convive, e não vai tendo nenhum resultado, não vai tendo nenhum avanço, você não vai tendo nenhuma diferenciação, sabe? Você não vai fazendo um marketing diferente, você não vai adquirindo conhecimentos diferentes no seu instrumento, você não vai tendo novas habilidades. Ó, presta atenção, os músicos que mais se destacaram no mercado, né, que são referência para muitos outros músicos, eles tiveram pontos de diferenciação. Eles acharam pontos fortes neles. Eles diminuíram os pontos de melhoria. Eles melhoraram aquilo que eles precisavam. Pode prestar atenção, tá? Nesses músicos que são músicos de ponto, são músicos que são referência para muitos outros músicos. Eles têm isso, tá? Às vezes, muitos músicos têm isso consciente, outros têm inconscientemente, mas tem. E para você, eu trago uma ferramenta aqui que vai poder te ajudar muito em você se diferenciar, sabe? Naquilo que você está fazendo hoje, naquilo que você quer para você como músico, naquilo que você deseja ser como músico a partir de agora, tá bom? E ó, eu vou deixar essa ferramenta lá no meu Telegram, tá? Se você quiser, passa lá, vou disponibilizar lá para você baixar, e aí você faz esse exercício dos pontos fortes, dos pontos fracos, dos pontos de melhoria, vai trabalhar nisso, cara, e você vai ter um avanço em fazer isso, tá? Eu espero aqui ter te ajudado, espero trazer aqui para você solução para aquilo que você precisa agora. Muitas vezes nesse momento, né, muitos músicos, nesse momento que a gente está passando agora de reclusão e tudo mais, está tendo essas dificuldades aqui. Essas dificuldades, sabe? De achar novas soluções, de achar novas oportunidades, de achar novos caminhos. Então, esse tipo de exercício aqui traz isso. Traz clareza para você. Traz uma forma diferente de você fazer isso acontecer. Tá bom? Então, ó, grande abraço. A gente se vê.
Assista essa aula de novo, eu expliquei como é que faz isso, e você vai ver o tanto que isso vai te ajudar na sua carreira como músico, tá bom? Até a próxima, a gente se vê.